Bem, meus amigos, o que nós acabámos de presenciar nesta noite de Liga dos Campeões, terça-feira, foi um dos momentos mais memoráveis, um dos momentos mais mágicos da história do futebol português na Europa, de prestações de clubes portugueses na Europa, porque o que o Sporting protagonizou ontem contra o Bodo Glimt, eu não tenho palavras para descrever, rapaziada. Mesmo sendo benfiquista, sou sincero com vocês que até a mim arrepiou esta virada tremenda do Sporting, rapaziada. Vamos estar a falar então do Sporting Bodoglint, rapaziada. E o que dizer deste jogo? Porque, epá, é loucura. Porque nós olhamos para a primeira mão. Foi uma primeira mão em que o Sporting foi completamente dominado pelo Bodoglint na Noruega. O Sporting sai de lá com um 3-0, um resultado pesado, é verdade, mas um jogo em que o Bodoglint dominou completamente. O Sporting não calçou na primeira mão, levou um 3-0 justíssimo. E parecia que estava tudo pá, que estava eliminado. Parecia que o Sporting não tinha mais hipóteses. Parecia que o Sporting ia para a segunda mão para tentar cair de pé, digamos assim. E a verdade é que não. A verdade é que se muitas equipas, depois de levar um 3-0 em uns oitavos de final da Champions, poderiam baixar a cabeça, poderiam desacreditar, não foi o que o Sporting fez. O Sporting acreditou no impossível e fez o impossível acontecer neste jogo contra o Bodoglimt. Rapaziada, falando da exibição do Sporting, pá, foi uma loucura. O Sporting acreditou do início ao fim na virada. O Sporting fez uma exibição guerreira, fez uma exibição espetacular. O Sporting precisava de um jogo perfeito e assim o foi, sem qualquer tipo de erro defensivo. Um jogo em que o Sporting massacrou o Bodoglint completamente. Se na primeira mão o Bodoglint dominou, mas não foi nenhum massacre, porque o Sporting até conseguiu ter bola em vários momentos, apesar de não criar nada, na segunda mão foi massacre do Sporting. O Bodoglint não cheirou no jogo inteiro. O Bodoglint só começou a cheirar mais, a tocar mais na bola no prolongamento. Nos 90 minutos o Bodoglint não calçou. O Sporting aniquilou o Bodoglint nos 90 minutos. A verdade é que o Bodoglint foi muito imaturo. O Bodoglint agarrou-se a estes 3-0 e foi para Alvalade só para defender. A verdade é esta: o Bodoglint foi muito amadorismo, digamos assim, de achar que seria tão fácil defender aquele 3-0. A verdade é que o Bodoglint não acreditou que o Sporting conseguisse a virada e a verdade é que o Sporting entrou com tudo. O Sporting, nos primeiros 10 minutos, já faz um total de 8 remates, mano. O Sporting entrou loucamente com tudo, com muita vontade, a fazer uma grande exibição a nível coletivo. Todos os jogadores estiveram bem na partida, praticamente sem exceção, ok? Os principais jogadores jogaram muito bem. Trincão faz um jogaço. Maxi Araújo, na minha opinião, o melhor jogador da partida, a nível defensivo, a recuperar bolas, ora estava no ataque, ora estava na defesa a recuperar bolas. Um jogador do caraças, o que Maxi Araújo entregou nesta partida não está escrito. Um jogão também do Yulman, um jogão também do Luís Soares, vá, que na primeira parte não tocou tanto na bola, mas na segunda parte apareceu e foi decisivo. E a verdade é que as coisas a princípio até pareciam não estar a correr tão bem, porque o Sporting criava, ou esbarrava no guardião do Bodoglint ou coisa do tipo, até que na sequência de um pontapé de canto, de uma bola parada, Gonçalo Inácio consegue abrir o placar e desbloquear o marcador. Porque às vezes o mais difícil nestes jogos, em que tens uma eliminatória com um resultado pesado, é fazeres o primeiro gol. Porquê? O primeiro gol dá confiança, porque o primeiro gol transforma um 3-0 num 3-1. Fez o Sporting acreditar que era possível. E o Sporting carregou para cima do Bodoglint ainda mais e foi para intervalo a vencer por 1-0, ok? E muitos talvez pudessem pensar, é pá, 1-0 ainda está um pouco distante, mas não foi o que o Sporting pensou. Na segunda parte, o Sporting vai com tudo e numa espécie de jogada de contra-ataque, entre aspas, consegue encontrar espaço e o Luís Soares serve o Pedro Gonçalves por volta dos 60 minutos à hora de jogo para fazer o 2-0. E com o 2-0 é loucura total, porque passávamos de um Sporting estava praticamente a meio do caminho, só precisava de marcar mais dois para virar a eliminatória. E assim o fez. O Sporting continuou a carregar, a carregar, a carregar, até que por volta do minuto 70, ali próximo do 80, consegue uma grande penalidade. Num lance em que o Fresneda cruza e o jogador do Bodoglin está com o braço meio aberto.
o Bodoglimt um pouco atordoado, e da marca dos 11 metros é Luís Soares, mais uma vez ele, mais uma vez o homem, que veio com a difícil tarefa de substituir Victor Gyökeres e está a fazer o Sportingista esquecer de Gyökeres. Melhor marcador do campeonato e vem sendo herói na Champions também. Marcou o PSG e marcou o gol que dava o empate na eliminatória para o Sporting. O Sporting carregou nos minutos finais, teve várias chances para marcar. O guardião russo do Bodo fez várias defesas, incluindo uma bola oposta do Nuno Santos. E a verdade é que o Sporting conseguia carregar este jogo para prolongamento. Logo no começo do prolongamento, aparece o homem Maxi Araújo para fazer o quarto golo e virar de vez a eliminatória para o Sporting, rapaziada. Com isso, o Sporting entrega um pouco mais de jogo ao Bodo e parte mais para os contra-ataques, onde o Rafael Nel, que tinha entrado na segunda parte, acaba por fazer o quinto. E com esse resultado ficou consumada então a virada do Sporting. O Sporting, depois de perder por 3-0 na Noruega, depois de estar praticamente eliminado da Champions, arranca um 5-0 histórico, um 5-0 épico, para conseguir então eliminar o Bodo Glimt e seguir em frente na Liga dos Campeões. Rapaziada, não tenho palavras para descrever este momento do Sporting. Com certeza, eu diria que, pá, vamos ser sinceros, rapaziada. Este foi o momento mais mágico, mais épico da história do Sporting na Liga dos Campeões. Epá, é verdade que o Sporting não tem muita história na Champions. A nível de Champions, o Sporting dos três grandes, obviamente, é a equipa que fica mais atrás. Quer dizer, nunca ganhou um título, nunca sequer chegou a uma final, nem sequer chegou às meias finais. Mas com certeza é o melhor. Acho que este vai ficar marcado como o melhor momento, o momento mais histórico, mais marcante da história do Sporting na Champions. E tenho que dizer que, pá, estes jogadores estão com o seu nome escrito na história do Sporting, ok? Porque todos estes jogadores desta equipa do Sporting, incluindo Rui Borges, têm o seu nome marcado na história do Sporting. Não só conseguiram aquela dobradinha histórica na época passada, campeões nacionais e campeões da taça, o bicampeonato histórico não acontecia há muito tempo, como agora cravam os seus nomes também na história europeia do Sporting, ah, colocando o Sporting pela segunda vez na sua história nos quartos de final da Champions, rapaziada. Até trago umas estatísticas muito interessantes para vocês. É que o Sporting, não é a primeira vez que o Sporting promove uma virada destas. O Sporting, ah, a última vez que o Sporting sofreu uma derrota por 3 golos foi em 1963-64, quando o Sporting disputava a Taça das Taças, né? Na altura jogava contra o United, tinha perdido por 4-1 no Old Trafford e conseguiu virar um 5-0. Desta vez repete o resultado contra o Bodo Glimt. O Sporting repete um resultado histórico praticamente 60 anos depois. E detalhe que esta virada do Sporting fica para a história também, porque não é todos os dias que uma equipa vira uma eliminatória de 3-0, ok? Na Champions moderna, no formato moderno, né, de 1992 para cá, foi apenas a quinta vez que uma equipa conseguiu virar uma eliminatória depois de perder por mais de 3 golos na primeira mão, rapaziada. Junta-se a equipas como Liverpool, que virou para cima do Barça, Roma para cima do Barça, Barça para cima do PSG e Deportivo La Corunha para cima do Milan. Portanto, fica também o dado que o Sporting uh, tem a virada mais impactante do futebol português na Liga dos Campeões na era moderna, digamos assim. E cá está, com este resultado, o Sporting chega aos quartos de final, como se já não fosse histórico o suficiente virar uma eliminatória de 3 golos, como já não se fosse histórica o suficiente esta campanha do Sporting na Champions, o Sporting avança aos quartos de final da Champions pela segunda vez na sua história. Portanto, está marcado, rapaziada, eu cravo aqui, independentemente do que acontecer nos quartos de final, esta é a melhor campanha da história do Sporting na Liga dos Campeões. É óbvio, é a segunda vez, não é a primeira que o Sporting chega aos quartos, porque já tinha chego lá nos anos 80, quando caiu para a Real Sociedade, mas é a primeira vez na era moderna e acho que é a melhor campanha porque pá, o Sporting já conseguiu aquele feito incrível de ter conseguido terminar no top 8 da Champions, primeiro clube português a conseguiu, e agora chega aos quartos de final da maneira épica que conseguiu. Portanto, eu cravo aqui que pá, é a melhor campanha da história do Sporting na Liga dos Campeões e chega aos quartos de final onde irá defrontar o Arsenal, na rapaziada. Arsenal fortíssimo,
Arsenal que é uma das melhores equipas do mundo neste momento. Arsenal líder da Premier League. Um Arsenal que neste momento está a orbitar todos os títulos. O Arsenal neste momento pode conquistar os 4 títulos que disputa em Inglaterra. Portanto, é sim uma das melhores equipas do mundo. É sim uma equipa muito difícil de bater e com certeza não vai ser pera doce para o Sporting, ok? Mas da mesma maneira que o Sporting já derrubou o PSG campeão europeu, da mesma maneira que o Sporting derrubou o Bodo Glimt, o Sporting pode sim também sonhar em derrubar o Arsenal, rapaziada. Não é impossível, ok? Não é impossível derrubar este Arsenal. O Sporting fez este feito há 3 anos na Liga Europa, óbvio, era outro Arsenal, ok, era outro Arsenal, não era o Arsenal de hoje, mas também era um Arsenal líder da Premier League, também era um Arsenal muito forte, mas óbvio, hoje é um Arsenal muito mais maduro. Mas vale lembrar que aquele Sporting, o Sporting de hoje também não é aquele Sporting, porque aquele Sporting é um Sporting que terminou, se eu não me engano, em 4º lugar no campeonato, ok? Ou terceiro, por aí, enfim, foi uma época muito fraca do Sporting. Portanto, meus amigos, atenção, atenção, muita atenção, porque da mesma maneira que aquele Arsenal não é o mesmo Arsenal de hoje, é um Arsenal muito mais forte hoje, o Sporting também é um Sporting muito mais forte hoje. Portanto, vamos ficar de olho, até porque é o reencontro de Gyökeres com o Sporting, né? Quem diria, depois de 2 temporadas fulminantes em Portugal do Gyökeres, agora com a camisola do Arsenal, vai regressar a Alvalade, rapaziada. Mas basicamente eu acho que isto é tudo o que eu tinha para falar sobre esta eliminatória mágica do Sporting, rapaziada. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam deste momento histórico do Sporting. Já agora, aproveito para vos avisar que amanhã vai ter videozinho, basicamente a resumir, entre aspas, todos os jogos desta segunda mão dos oitavos de final, portanto não percam. E já agora, se vocês puderem deixar aquele likezão no vídeo, aquela inscriçãozinha, essas cenas todas, vocês já sabem como é que funciona, malta. Portanto, fui!